Ô Sérgio, hoje você é da Confederação Brasileira de Automobilismo. Isso. E a gente estava falando antes, né, sobre essas regras. A gente fala da Confederação Brasileira, mas essa regra, ela é uma regra universal, por exemplo? A gente pode te perguntar aqui de coisas que acontecem em qualquer lugar do mundo? Ela é basicamente a mesma coisa, porque funciona assim. Nós temos no estado a federação, né? No país a confederação, e no mundo nós temos a FIA, né? Então é uma escala. A FIA, ela tem um código, o CDI, Código Desportivo Internacional. Então ela criou lá a regra padrão para o automobilismo. A CBA pegou esse CDI e fez o CDA, Código Desportivo do Automobilismo, ou seja, pegou o padrão do CDI e adaptou para algumas coisas que nós temos aqui no Brasil, colocou algumas coisas que não existem lá fora, tirou algumas coisas que não nos interessam e fez o CDA, que é a nossa Bíblia, né? E aí a gente tem na própria categoria, a categoria faz o regulamento desportivo da categoria, e aí ela decide, por exemplo, no CDA fala lá, uma largada ela tem que ser lançada ou parada, ponto. Tá. Aí a categoria fala assim, não, eu quero fazer uma largada lançada, que sejam 3 voltas de apresentação, eu quero dividir... Mas aí é um acordo ou é uma Teve essa briga aqui regra? esses dias. Não, vamos lá. A categoria, hoje em dia... eu falo Não assim, vem, não. Não, hoje, vamos entender que hoje em dia, além do esporte, é um negócio. Sim. Tá? Então, o que nós tínhamos antigamente, que eram as entidades que faziam os regulamentos, tomavam conta por completo, isso foi meio que quando as categorias se profissionalizaram através dos promotores, e os promotores começaram a tomar isso como um negócio, eles começaram a interferir no bom sentido dos regulamentos deles próprios. Então, são algumas coisas até que me desgastaram como fã de automobilismo. Mas, por exemplo, são coisas que vão completamente contra ao bom trabalho. Segunda prova, inversão do grid. Pô, isso é contra um bom trabalho, né? O cara venceu a prova, o cara deu o melhor de si, a equipe trabalhou. Não, vai largar em 8º. Mas por que se fez isso? Para dar o show. Né? Então, a gente tem que entender... Tem que ter um ponto de equilíbrio. Tem que ter um ponto de equilíbrio. E a gente tem que entender que as coisas são assim hoje em dia. Né? É o mercado. A gente vive por quê? Do automobilismo. Mundo se beneficia, né? A gente vive do automobilismo por quê? Porque tem dinheiro, porque tem patrocínio. O patrocínio não vai patrocinar uma corrida que você largou e ficou dando voltinha. Então você tem que criar tudo. Então as pessoas têm que entender. Eu faço parte de um grupo de pilotos antigos aqui, ninguém aceita. E eu falo, pessoal, o mundo é assim. O mundo é assim. Né? Então eu falo, e os bons são penalizados, né? Quando você, por exemplo, verter a inversão do grid. No meio da prova, vamos fazer uma intervenção de safety car para juntar todo mundo. Faz parte do show. Faz parte do show. Ih, rapaz, que você vai dar polêmica. Entendeu? Você quer entrar nesse caminho? Faz parte do show. Eu não concordo como fã, mas eu entendo que as coisas são assim. Você quer ver uma coisa que judia da gente? Mas é uma regra ou é um acordo? Não existe acordo. Por exemplo... Não existe acordo? Não existe. Existem regras. Quando a categoria coloca... Vamos lá. A categoria colocou lá... Que vira regra. Explica bem, explicadinho. Não, fique claro. Pensa Vai bem ficar o que você vai falar. Vamos lá. CDI, Eu vou até anotar. CDI, CDA, Vai, tá. e aí regulamento desportivo da categoria. Cada um tem o seu. Stock Car, a Porsche... Pode ter suas particularidades, Tem as suas obviamente, particularidades. com a aprovação Exatamente. da confederação. E aí, Você não pode aí falar o nada promotor, pra não deixar aí ele... o promotor resolve colocar lá, vou pôr uma intervenção de safety car no meio da prova. Isso nunca existiu. E aí ele vai apresentar isso para a CBA. A CBA vai olhar e vai falar assim, peraí, isso aqui prejudica alguém deliberadamente? Favorece alguém deliberadamente? Não. Não prejudica, não favorece. Está aceito. Virou regra da categoria. Então você tem algumas coisas de uma categoria, você não tem outras. Entendeu? Que são os regulamentos particulares. Não, regulamento desportivo. Desportivos. Aí a gente vai para o particular. Sim, sim. Olha o que tem de regulamento. Aí a gente vai para o particular. Tá. Eu cheguei em um autódromo, por exemplo, em Interlagos, a gente faz a largada na posição, no grid bem montado lá, e eu tenho o grid a linha de referência de contagem de volta é ali na posição 8 do grid. Isso é uma característica por conta da Fórmula 1, esse negócio todo, não interfere em nada na corrida, mas eu tenho que falar para os pilotos, ó, aqui na posição 8 é a linha de cronometragem. Quando você passa aqui, abre e fecha sua volta. Não é lá na bandeirada, não. A bandeirada é só informação. Mas a tua corrida termina aqui. Se você passar aqui nessa posição... Não sei se estão... Tá. Aqui. Você passar aqui. Nessa posição. Passou na linha de chegada nessa posição. Logo depois da linha. Fez isso antes da bandeirada, mas o que vale é o que passou aqui. Então eu tenho que informar isso para os pilotos. Então isso eu escrevo no regulamento particular da prova.
Porque normalmente é lá na linha de chegada, embaixo da bandeirada. Mas Interlagos não é assim. Então, veja, essa se torna a regra para essa etapa. Na outra etapa eu já vou tirar essa regra e vou pôr, não, onde é que é a largada? Em Londrina, o pessoal largava na reta oposta. Sim. Então tudo isso você vai modificando. Mas a partir do momento que a CBA homologou aquele regulamento, é regra.